Olá pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui ao canal para mais uma vez falar sobre Richard Dawkins e suas posições polêmicas, né? Eu recentemente fiz um vídeo aqui no canal falando, né, sobre a questão do ateísmo do Richard Dawkins, e aí uma série de problemas que existem, né, relacionados com a questão do ateísmo dele, né, que tem implicações políticas, enfim, numa série de debates sociais que acontecem na atualidade. E aí o pessoal mandou para mim uma matéria que saiu no dia 1º, na revista Veja. Tá? E essa matéria tem como título Racha no Mundo do Ateísmo. Richard Dawkins rompe com uma associação. Tá? E aí eu fui ler a matéria para ver qual era a questão envolvendo. E basicamente é o seguinte, né? O Richard Dawkins, ele rompe, ele se desvincula de uma associação chamada Fundação da Liberdade da Religião. Acho que, se não me engano, lá nos Estados Unidos, essa associação, que é uma associação que tem um ativismo em prol da laicidade, da separação entre religião e Estado, aquelas pautas tradicionais que estão vinculadas ao meio ateísta, né? E aí aconteceu um problema que foi o seguinte, né? Teve uma pessoa, na verdade não foi apenas o Richard Dawkins, tá? O que aconteceu? Foi publicado no site da fundação um artigo, onde uma pessoa chamada Kate Grant, eu não tenho mais detalhes sobre ela, enfim, ela escreveu um texto lá falando que a questão da definição de mulher não é apenas uma questão biológica. Não é apenas uma questão biológica. E aí teve uma pessoa chamada Jerry Coyne que escreveu um artigo rebatendo ela, dizendo que a questão sobre o que define uma mulher é sim biologia. Bom, o que aconteceu? A fundação retirou o artigo do site, esse artigo do Jerry Coyne. E aí, como consequência disso, né, esta pessoa, né, que é um biólogo, ele rompeu com a associação, com a fundação, saiu fora. O Steve Pinker, em solidariedade, saiu fora. E agora, para fechar, o Richard Dawkins, também em solidariedade, saiu fora. E essa posição do Richard Dawkins, ela está relacionada aí também com vários outros posicionamentos e declarações que ele vem fazendo nos últimos anos, onde ele está se colocando de maneira muito forte, né, como alguém que está na crítica, né, em relação principalmente às discussões que envolvem a comunidade trans. Então eu falei sobre isso, inclusive num outro vídeo, como eu mencionei, que eu peguei uma série ali de referências, né, que eu encontrei, matérias que foram divulgadas que trazem maiores detalhes sobre essa discussão. Então veja só, né, uma matéria que eu peguei, inclusive, que saiu na revista Instituto Humanitas Unicinos, né, eu vou deixar novamente aqui as referências, eu até já utilizei esta referência no vídeo anterior sobre o Dawkins, mas eu vou trazer ela novamente aqui só para mostrar para vocês, né? Já que o Dawkins está falando que é uma questão biológica. Então, por exemplo, né, essa matéria que foi publicada no Instituto Humanitas Unicinos, ela é de 2023. Não é tão, assim, tão distante assim no tempo. E vai falar exatamente sobre essa polêmica envolvendo Richard Dawkins e a comunidade trans, onde ele sim está sendo acusado de utilizar a biologia, utilizar a ciência como uma forma de justificar a transfobia. Então, aí fala aqui, isso aí vamos, sempre frisando, lá em 2023, que o Richard Dawkins, a matéria que reporta, que ele escreveu um ensaio para uma revista britânica, respondendo a pergunta o que é uma mulher. E a resposta dele foi basicamente o seguinte: uma mulher é uma fêmea humana adulta, livre de cromossomo Y. E aí a matéria aqui da revista
Instituto Humanitas Unicinas diz o seguinte: como se a ausência de um único cromossomo respondesse à questão. Isso vai contra o que muitos cientistas afirmam sobre o assunto. E aí vem uma declaração de um outro cientista. Existem mulheres cisgêneros que têm cromossomos sexuais XY e muitas outras exceções ao sexo binário. Cerca de 1 em cada 1000 pessoas são intersexuais, disse Jay McGrath, comunicador científico e doutor em genômica, que prestou consultoria sobre inclusão trans para empresas de biotecnologia. E ele diz além: isso é bastante comum quanto no que diz respeito à biologia. Um estudo pode tratar o sexo como algo binário por questões de praticidade, mas os cientistas entendem que a realidade tem mais nuances. Eu também vou deixar aqui um vídeo de uma entrevista de um brasileiro, né, o Dr. Drauzio Varela, quando ele vai falar também sobre o assunto, né? E aí vamos ver a reflexão que ele traz sobre isso, né? Depois vocês podem conferir aqui na descrição do vídeo. Então o que acontece, né? Todo, digamos assim, a celeuma da questão, ou aquilo que o Dawkins procura utilizar como argumento para defender suas posições, é a questão da ciência. Mas o que os estudos na área da ciência, eu não sou alguém, né, da área das ciências naturais, então estou aqui me referendando em leituras que eu costumo fazer, em algumas leituras que eu costumo fazer. Então eles dizem que a questão não é assim tão simples como o Richard Dawkins apresenta. Então o Richard Dawkins ele faz referência a um fato que existe, porém tem mais outros fatos que também existem, entendeu? Então ele diz falar sobre que ele apenas expressa posições baseadas em evidências científicas, em evidências sobre aquilo que existe na realidade, mas na prática o Richard Dawkins ele prefere, sobre esta realidade ao qual ele se reporta, falar sobre apenas aquilo que lhe convém, e aquilo que não lhe interessa ele deixa de lado, né? Que é o estudo aqui, o posicionamento aqui do Jay McGrath, e o Drauzio Varela também vai falar sobre isso, né? Vocês podem conferir depois no vídeo. Aí vem a questão do ateísmo do Richard Dawkins, que eu havia mencionado no outro vídeo, né? Que ateísmo é esse do Richard Dawkins? Aqui eu recebi algumas críticas sobre aquele vídeo que eu fiz, e eu gostaria de aqui deixar mais preciso o que eu estou querendo dizer com a questão do ateísmo. Eu estou pensando aqui o ateísmo com base nos estudos, né, e nas leituras que eu faço na área da história e também em áreas das ciências humanas, como sociologia, enfim. O ateísmo contemporâneo ele se constitui como uma maneira alternativa de compreender e de interpretar o mundo sem referências religiosas. E isso é um produto do mundo contemporâneo. Isso é um produto do mundo contemporâneo. Então, quando o Richard Dawkins ele é um exemplo disso, né? Porque o ateísmo que ele expressa não é apenas aquela ideia de eu não acredito em Deus. Na verdade, o ateísmo que o Richard Dawkins expressa, e isso aparece nos livros dele, se fundamenta em um campo epistêmico. E esse campo epistêmico é das ciências naturais. A partir dali, ele toma determinados posicionamentos. Mas não é apenas uma questão de conhecimento. Ele fala muito sobre a questão da ciência. E aqui eu gostaria de dizer para vocês, ciência, olhando historicamente, né, a história da ciência, vamos dizer, se nós olharmos para a história da ciência, nós vamos saber que ciência não é apenas uma questão de conhecimento. Ciência também é uma questão de poder. Tem implicações políticas e sociais. Então, o Richard Dawkins, quando ele faz essa discussão, ele apresenta essa discussão, ele está, ao mesmo tempo, a partir dessas referências, procurando se posicionar sobre questões do mundo no qual ele vive. E aqui ele utiliza isso, por exemplo, para a questão da comunidade trans, né? Se colocar contra pautas que vêm da comunidade trans, assim como ele já fez críticas, e aí tem questões aí que circulam pela internet, onde ele vai
falar sobre a questão da ideologia de gênero, né? E aí, obviamente, vem toda uma discussão que envolve pautas que vem dentro do feminismo, né? A partir do feminismo. E ele, assim como Sam Harris e outros ateus ali nos Estados Unidos e na Inglaterra, tem colocado isso dentro de um quadro maior, que é o quadro maior da cultura woke, que é o que eles entendem como uma grande ameaça ao Ocidente, né? Existem as ameaças externas, o islamismo, a Ásia, a China, a Rússia, aquela coisa toda, e existe a ameaça interna, né? E essa ameaça interna é a chamada cultura woke, a questão é o politicamente correto, é a coisa do cancelamento dessa esquerda, não sei o que e tal, que eles se colocam contra. Tanto é que uma das consequências disso foi uma declaração do Richard Dawkins recente, onde ele vai falar que ele se entende como um cristão cultural. Isso não é apenas uma questão envolvendo lá a presença da religiosidade islâmica na Inglaterra, que ele não gostou lá, que o prefeito de Londres decorou a cidade na data do Ramadã. Mas isso também envolve questionamentos que são feitos dentro da própria Inglaterra a pautas que têm como fundamento uma certa tradição cristã e que ameaçam a posição de classe do Richard Dawkins. E aí, na minha leitura, o Richard Dawkins, ele retroage, ele caminha para trás. Então, a crítica dele, que ele é uma pessoa muito conhecida por ser um intelectual crítico, a crítica dele tem um limite, e ele não passa desse limite. Que limite é esse? Para mim, esse limite é o limite da posição de classe dele. Dali ele não passa, entendeu? Então ele vai defender isso aí. Enfim, e fica aí mais uma polêmica envolvendo o Richard Dawkins. Enfim, eu sei que tem gente que prefere separar. Uma coisa são as posições políticas do Richard Dawkins, outras coisas são as ideias relacionadas à ciência e ao ateísmo. Para mim, elas estão interrelacionadas, na minha leitura. Talvez aqui nem todo mundo vai concordar comigo, mas na minha leitura elas estão interrelacionadas. E o Richard Dawkins é aquela figura clássica, o homem branco de classe média, que nasceu numa sociedade detentora de privilégios, a família dele trabalhava para o serviço colonial britânico na África, ele inclusive nasceu no continente africano. Ele escreveu uma autobiografia onde ele fala sobre a infância dele, não faz uma crítica ao imperialismo britânico na África. Inclusive ele idealiza a infância dele no continente, sabe? Para ele foi tudo uma maravilha, assim, do ponto de vista de uma criança que nasceu naquele espaço. E então não tem essas questões. Então é isso que a gente vai encontrar no Richard Dawkins. Bom, pessoal, essa era a polêmica do momento. E aí, o que vocês acham? Deixem aí seus comentários, só para não deixar passar que muitas vezes a ciência ela acaba se tornando uma forma de justificar preconceitos. Isso já aconteceu, a ciência já foi utilizada como uma forma de justificar o racismo, a ciência já foi utilizada como uma forma de justificar a misoginia, e a gente consegue encontrar ainda hoje pessoas e grupos que buscam se utilizar de argumentos supostamente científicos para legitimar isso aí, Ou agora vem esse debate relacionado à comunidade trans também. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, tá? Bom, um abraço e até mais.